Galera, acabou agora. Acabou de terminar. Fluminense 2, Inter de Milão 0. Esse resultado foi surpreendente, de verdade. Eu não imaginava que o Fluminense derrotaria a Inter de Milão. Foi um resultado gigantesco que o Fluminense acabou de conquistar agora há pouco, lá na Carolina do Norte, né? No estádio dos Panthers da NFL. E, cara, eu quero comentar um pouco aqui nesse vídeo sobre esse jogo, beleza? Se você tá chegando no MJ Alviverde, se inscreve. Se você não é inscrito, deixa seu like, comenta no vídeo, me ajuda a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, beleza? E, gente, o Fluminense, ele acabou de derrotar por 2-0 a vice-campeã da Europa. E assim, é claro que sempre vão vir agora os oportunistas de plantão, né? E vão tentar desmerecer aí a vitória do Fluminense. Eles fazem isso com o Palmeiras também o tempo todo, né? O tempo todo. Tudo que o Palmeiras conquista, eles querem desmerecer. Mas assim, o Fluminense, ele acabou de derrotar a vice-campeã da Europa. A Inter de Milão eliminou o Bayern de Munique e eliminou o Barcelona. Beleza, tomou aquela pancada lá na final da Liga dos Campeões, porque é do jogo, é futebol. O PSG é um time muito forte, né? Mas você não pode tirar o mérito de um time que eliminou o Bayern de Munique, que acabou de meter 4 no Flamengo, e eliminou o Barcelona, cara. Barcelona lá, de Lewandowski e tal. Chegou na final, perdeu, é do jogo, mas o Fluminense eliminou um grande adversário, cara. A Inter de Milão realmente não tá com futebol legal, tá jogando muito mal estava jogando, né? Essa Copa do Mundo de Clubes aí, um futebol bem fraco, né? Um time ali muito limitado jogando, né? Mas é aquela coisa, a Inter de Milão, lá na Liga dos Campeões mesmo, não era um time de propor jogo, é um time de força, é um time de garra, é um time de contra-ataque, de cruzamento. A Inter de Milão, se vocês forem ver, ela joga no estilo sul-americano, entendeu? É um jogo sul-americano, é um jogo de contra-ataque, velocidade, cruzamento, é isso, entendeu? E eu não sei se os caras eles estão meio desestabilizados, se eles sentiram a pancada que foi o 5-0 na final da Liga dos Campeões. Eles também lideraram, parece que o campeonato italiano inteiro, né? E aí foram perder lá no final pro Napoli, né? Acho que eles colocaram todo o foco ali na Liga dos Campeões, achando que iam ganhar, perderam e perderam o italiano também, né? Não ganharam nada, né? No final das contas, né? Perderam também a Copa da Itália. Então a Inter teve uma temporada decepcionante, né? Um time que caminhou para morrer na praia, né? Mas isso não tira em nada o mérito do Fluminense. O Fluminense derrotou a vice-campeã da Europa. Não interessa se a Inter ela caiu pro PSG pro 5-0 lá, não interessa. Agora, fato, a Inter tá jogando mal? Tá jogando mal, tá? A Inter não tá jogando nada, fez uma primeira fase aí bem irregular, né? Empatou com o Monterrey, tava tendo dificuldade com o time do River. A Inter só foi vencer o River Plate quando ficou com um a mais, com um jogador a mais, né? Passou sufoco com aquele Urawa Reds, né? Time do Japão lá. Então, assim, a Inter fez uma Copa do Mundo de Clubes fraquíssima, mas repito, não tirem nada o mérito do Fluminense, porque se o Fluminense tivesse perdido, tava todo mundo fazendo meme, tirando sarro aí do Fluminense, tava todo mundo tirando sarro, porque é assim, com o Palmeiras é a mesma coisa, é do futebol isso, né? Se eles perdem, é meme, todo mundo tirando sarro, coloca o Fluminense lá, coloca o Fluminense no mesmo voo do Botafogo e do Rio, do Botafogo e do Flamengo, que todo mundo volta ao mesmo tempo pro Rio. Ó, Botafogo, Flamengo, espera aí, que vai ter um jogo lá com a Inter, aí o Fluminense já vai cair, o Fluminense já entra no mesmo voo, todo mundo volta junto pro Rio. Bom, os caras alopraram o Fluminense e o Fluminense derrotou a Inter de Milão. O Fluminense saiu na frente logo no começo do jogo. Foi, de certa forma, uma falha, sim. Foi, de certa forma, uma cagadinha ali da Inter de Milão, mas não interessa, é do jogo. O Germancano lá foi oportunista, cabeceou entre as pernas do goleiro ali, e aí isso facilita muito o jogo, né, cara? Porque a Inter de Milão já ficou atrás, né? O Fluminense ficou na frente do placar com coisa de 4, 5 minutos de jogo. Aí o Fluminense jogou confortável, né? Você joga confortável, calorzão, né? O Fluminense, o jogador brasileiro já tá acostumado a jogar assim, né? O europeu sofre nesses climas aí
de calor. E aí, cara, a Inter tentou jogar lá, ficou jogando, lá tentou martelar o jogo inteiro. O Fluminense já no primeiro tempo já deu uma recuada, né? Já ficou controlando o jogo com aquele 1-0. No segundo tempo a Inter tentou martelar mais, aí a Inter pressionou, né? Bola na trave, bate e rebate dentro da área, mas faltou qualidade para a Inter, né? Eu acho que faltou muita qualidade para a Inter. A Inter mesmo na Liga dos Campeões ganhava os jogos muito naquela garra, né? Eram jogos ganhos na garra, na força, na velocidade, contra-ataque. Era um time de intensidade, de garra. Não era um time muito técnico. Eu não via... A Inter não é um time técnico. Eu via a Inter como um time de muita garra, entendeu? Time técnico era muito mais para mim o PSG. Time técnico é muito mais o Barcelona mesmo. Foi até surpreendente a Inter eliminar o Barcelona. Então, assim, a Inter agora tá mal, não tira o mérito do Fluminense, e aí o Fluminense conseguiu essa vitória, a Inter martelando lá, mas não conseguiu fazer o gol. Eu acho que o Fluminense poderia ter feito até um placar maior, viu? Até um 3-0, porque teve contra-ataques bons que não aproveitou ali. Aí teve uma bola ali que eles acertaram, e aí foi o cara que chama Hércules, se eu não me engano, né? Que fez o gol. E aí, cara, aí sacramentou a vitória, 2-0, e eu sinceramente não esperava, eu achei que a Inter ia passar mesmo jogando mal. E agora vai ter Fluminense nas quartas de final. Agora tem que aguardar o resultado de Manchester City e Al Hilal para saber quem vai passar, né? Aquela coisa, né? Se for seguir uma lógica, passaria o City e aí poderia ser uma revanche do Fluminense lá do Mundial do final do ano, né? Onde o Fluminense tomou aquela pancada lá de 4, né? Pro Manchester City. Quem sabe o Fluminense pode ter uma revanche agora daquele jogo. O Palmeiras vai ter a sua revanche, né? O Palmeiras vai ter a sua revanche contra o Chelsea, né? Lá de 2022. E o Fluminense vai ter sua revanche também. O PSG vai ter a revanche dele contra o Bayern de Munique lá da final da Champions de 2020, e pode ser que role, quem sabe, um Real Madrid e Borussia Dortmund, né? Aí pode ser uma revanche pro Borussia lá da final da Liga dos Campeões do ano passado, né? Mas assim, um jogo realmente muito grande, um resultado muito grande do Fluminense. O Fluminense realmente derrotou a vice-campeã da Europa, e eu acho isso muito grande. Se fosse o Palmeiras que tivesse derrotado a Inter de Milão, eu ia estar achando do caralho. Pra mim ia ser uma puta vitória, porque você derrotou a vice-campeã da Europa, isso não é pouca coisa. Mesmo que a Inter não esteja num bom momento mais. Entendeu? Isso não interessa, isso não é problema do Fluminense. Como não seria do Palmeiras, se o Palmeiras cruzasse com ela, sei lá, numa semifinal. Então, agora é isso, né? Fluminense nas quartas, falta agora só confirmar City e Al Hilal, PSG e Bayern confirmado, e falta ver o jogo do Real e Juventus e Monterrey e Borussia Dortmund. É isso, eu fico imaginando o torcedor flamenguista vendo isso, né, cara? Putz, os caras devem tá com ódio, né, meu? Caiu ontem pro Bayern, tomando uma pancada. Eu acho que para eles ia ser uma anestesia, né? Ia ser de alguma forma uma amenizada na dor, né? Da eliminação, ver o Fluminense cair hoje, né? Aí todo mundo cairia junto e o Fluminense tirou a vice-campeã da Europa, né? Então, assim, é complicado, cara. Mas, enfim, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, comenta no vídeo. Escreve aí o que você achou dessa vitória do Fluminense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!